Estamos começando mais um programa diretamente dos estúdios do canal Café Babilônia. O meu nome é Jefferson e hoje a gente vai falar de putaria e direito trabalhista ao mesmo tempo. É sim, meus amigos, esse dia eu tava na internet e eu me deparei com uma discussão muito curiosa sobre se a prostituição deveria ser ou não legalizada, deveria ser vista ou não como uma profissão legal perante o governo. E eu achei isso muito interessante, uma coisa muito interessante de se pensar, porque a prostituição ela é uma profissão cheia de tabus, divide muitas opiniões, principalmente de quem está fora dela, né? As pessoas lá dentro elas tendem a concordar na maioria das coisas, mas o pessoal de fora acaba enxergando de vários modos diferentes. Então, vamos parar um pouquinho para refletir sobre a profissão prostituição. Tá, primeiro de tudo, a prostituição ela é crime no Brasil? Não. Prostituição não é crime no Brasil, entretanto, cafetinagem é considerada crime no Brasil. A cafetinagem no Brasil é conhecida pela lei como rufianismo e ela é considerada crime com punição de 1 a 4 anos, que no caso seria você de alguma forma lucrar ou se aproveitar do trabalho sexual de outra pessoa. Isso é crime, mas a pessoa se prostituir não é crime. Tá, não é crime, mas daí entra outra questão muito levantada quando falamos disso, que é a prostituição, ela é imoral. Quando a gente fala sobre moral e imoralidade, eu acho muito importante que a gente entenda o seguinte: moral e imoral é uma coisa muito pessoal de cada um. A imoralidade é vista em muitos lugares por certas pessoas e não necessariamente é vista por todas nas mesmas coisas. Por exemplo, tem muita gente que pode achar sexo anal uma coisa imoral. Tem gente que acha que ser gay é uma coisa imoral. Tem gente que pode achar que sexo oral é uma coisa imoral, que sexo antes do casamento é uma coisa imoral. E isso não necessariamente é uma coisa imoral para todo mundo. Você pode considerar imoral para você, e você não pratica essa coisa que você considera imoral. Mas as outras pessoas não têm necessariamente que ter o mesmo senso de moral que você. Existem certas coisas no mundo que sim, tem a ver com moralidade de uma forma mais universal. Por exemplo, pedofilia. Eu acho que pedofilia é uma coisa que ela é imoral universalmente, mas certas coisas têm uma moralidade muito pessoal para cada um. No caso, prostituição em específico, eu acho que se encaixa exatamente nessa parte. A imoralidade, ela vem de acordo com o cunho pessoal de cada um. Eu não acho imoral, eu não acho que as pessoas que fazem, obviamente, acham imoral. Portanto, quem quiser trabalhar disso e quem quiser desfrutar desse trabalho dessas pessoas, tem todo o direito de fazer isso, não considerando isso imoral. Inclusive, eu tenho certeza que existe muita gente que é cliente de garotos e garotas de programa, mas quando tá com a família, né, a pessoa fala que isso é imoral, que isso é errado. É a hipocrisia brasileira. Foi ótimo. Tá, outro tópico que geralmente é levantado sobre isso é se prostituição diminui a mulher. Essa é uma questão muito interessante. Por quê? Primeiro que prostituição não é um trabalho exclusivo de mulheres. Pode ser que existam mais mulheres garotas de programa do que homens, mas não é exclusivo de mulheres. Existem mulheres garotas de programa, existem travestis garotas de programa, existem homens garotos de programa, transexuais, enfim. Existe toda uma gama de sexualidade e gênero nisso. Mas, obviamente, a questão fica maior sobre a mulher por conta de todo o mundo machista que a gente vive, né? E há quem diga, há quem defenda que prostituição é errado e imoral porque ela diminui a mulher perante o homem. Que o trabalho sexual faz com que a mulher seja diminuída e o homem tome conta dela de alguma forma. Primeiro, eu vou falar com calma porque esse claramente não é o meu lugar de fala, porque isso meio que conversa sobre feminismo, obviamente, porque afinal de contas a gente está falando sobre submissão feminina sobre o homem. O que eu posso falar é sobre as outras pessoas, porque assim, a prostituição ela é um trabalho onde você escolhe atender uma pessoa que quer os seus serviços, como qualquer outro trabalho. O cara vem, fala, ó, eu quero contratar você, eu quero isso, o seu preço é tal e eu vou pagar. Aí a pessoa vê se ela quer ou não trabalhar com essa pessoa. Ou seja, é uma decisão da pessoa acatar aos pedidos de cliente X. O que inclui as mulheres. As mulheres que trabalham com o programa, elas vão e elas têm, como qualquer outro trabalhador individual, né? Ela tem uma lista de coisas que ela faz quando ela é contratada e ela faz só essas coisas. Ela é paga pra fazer essas coisas. E se o cara quiser alguma coisa diferente disso,
ela pode acatar ou não. Então eu não vejo uma dominância sobre a mulher. O que eu vejo é uma pessoa prestando serviços que ela quer prestar. De novo, eu não vou, né, falar o que é feminismo aqui, porque eu sou homem e não cabe a mim. Mas eu tenho certeza que cabe a todos os seres humanos o lance da liberdade sexual. E uma mulher, ela tem que ter liberdade sexual para poder fazer programa. Ela tem que ter liberdade sexual para poder usar o corpo dela da forma que ela entender. Isso cabe às outras pessoas que fazem programa também, aos homens, aos travestis. Porque, por exemplo, um homem hétero que faz programa, ele atende mulher. Tudo bem? Porque ele não tá... Ele tá se submetendo à mulher, ele tá sendo inferior a ela, e aí tudo bem? Porque, assim, eu não acho que ele tá sendo inferior a ela de forma nenhuma, ele tá prestando um serviço, como eu já falei, com a mulher também. Mas, segundo a lógica de que a mulher tá sendo submissa ao homem, por isso é errado, o homem tá sendo submisso à mulher quando um cara hétero faz programa, então tudo bem? Ao mesmo tempo, um cara gay, ele faz programa com outro cara gay, e eles são dois homens, então tudo bem? Ou lésbicas, né, que é uma garota de programa lésbica, atende outra mulher, e como são duas mulheres, também tudo bem? Sabe, o único problema ideológico nisso é uma mulher hétero fazer programa? Eu acho que não faz sentido. Eu acho que a liberdade sexual garante a ela o direito, com o corpo dela, de poder fazer programa da forma que ela quiser, com quem ela quiser, seguindo as normas que ela estabelecer. Então eu não acho que de forma alguma fazer programa diminua a mulher. Só que aí entra outra questão. E as pessoas marginalizadas que fazem programa? Muitas pessoas são contra o programa, a prostituição e tudo mais, porque elas acreditam que as pessoas estão fazendo isso porque elas não têm outra alternativa. Porque elas são tão pobres, tão miseráveis, estão numa situação social tão de risco, que elas se veem forçadas a fazer sexo por dinheiro, e só por isso elas fazem. Que se elas tivessem outras oportunidades, elas não fariam isso. E eu ouvi um termo bem legal sobre isso, lendo sobre o assunto mais cedo, que é as pessoas que são as pessoas que resgatam puta. Que tem gente que adora resgatar uma puta, tem gente que quer e porque quer resgatar a puta. Só que às vezes ela não quer ser resgatada. Porque é o seguinte, esse pessoal marginalizado existe. Se você já assiste SBT em algum momento, você deve ter visto alguma reportagem do Cabrini, né, cobrindo essas pessoas que são mais marginalizadas e que muitas delas não querem fazer programa. Elas fazem programa porque elas se sentem perdidas, porque elas não sentem que tem qualquer outra maneira de sobreviver. E essas pessoas, sim, elas têm que ser amparadas pelo governo, não tem jeito. Essas pessoas precisam receber oportunidades, essas pessoas precisam ser auxiliadas para que elas possam ter um trabalho que elas gostem de trabalhar e poder tocar a vida delas de alguma forma. Agora, a prostituição não é só composta por esse tipo de pessoa. A prostituição, ela é também composta por pessoas que gostam de exercer a profissão, pessoas que querem exercer a profissão, pessoas que, se tivessem outra oportunidade de outra carreira, elas optariam por ficar na carreira que elas estão, que é se prostituir. Tem gente que gosta, gente que faz por prazer, não só por prazer, fazem por dinheiro. Mas a questão é que eles gostam de exercer a profissão que eles exercem. E eles não querem mudar. Eles querem mais segurança e mais apoio no trabalho deles. Mas não necessariamente eles são marginalizados. Eles são pessoas que vivem à margem da sociedade por uma condição social que levou elas a isso. Talvez a condição sexual até tenha levado... É evidente que quadros de ansiedade, de nervosismo, de um modo geral, agitação, provocam sintomas gástricos, né? Talvez a questão social até tenha levado elas a começarem nesse caminho, mas em algum momento elas gostaram e elas decidiram ficar. Cara, tem gente que faz muito dinheiro com isso. Já vi acho que reportagem da Liga, se não me engano, falando sobre isso, mostrando mulheres que fazem programa por muito dinheiro. A mulher gosta de fazer isso porque ela pode escolher os próprios horários, porque ela pode escolher os clientes. Enfim, todas as coisas positivas que as pessoas que fazem programa consideram positivas estão inclusas nisso. Então, esse negócio de não, a gente não tem que legalizar a prostituição, a gente tem que acabar com ela para salvar as pessoas. Você acabando com ela, você não vai ajudar nem as pessoas que estão nisso porque são marginalizadas. Se você, do dia para a noite, simplesmente acabar com a prostituição, o que você vai fazer é que você vai desempregar uma galera. Você vai desempregar as pessoas que querem trabalhar com isso, sendo injustas com elas porque elas querem trabalhar com isso, e o corpo é delas, como a gente já falou.
e você vai tirar um sustento único dessas pessoas que estão fazendo isso por desespero. Que tal, ao invés de você tirar o emprego dessas pessoas que fazem isso porque não tem outra opção, que tal você dar a outra opção para elas? E você deixar com que as pessoas que querem trabalhar com isso permaneçam trabalhando com isso. E aí, chegamos a uma pergunta, talvez a pergunta mais importante desse vídeo, que é: o reconhecimento da prostituição como uma profissão legal ajudaria quem trabalha com isso? Eu acho essa uma pergunta muito complexa e não cabe a mim responder. Esse tipo de pergunta, ela tem que ser feita exatamente e somente para as pessoas que trabalham nesse meio. A gente tá aqui falando sobre prostituição e falando sobre o que eu acho, ou você aí pensando o que você acha, mas você já parou pra pensar o que a pessoa que trabalha nesse meio acha? Eu acho que isso cabe muito a eles, porque pode ser positivo de uma forma que eles vão ter auxílios, eles vão ser pessoas que vão ser asseguradas com todas as coisas que o governo pode dar, assim como você é no seu emprego de carteira assinada, mas ao mesmo tempo eles podem ter que pagar taxas pro governo, sabe, pra taxar realmente esse trabalho, e isso pode acabar prejudicando eles mais do que ajudando. A questão é que não cabe a nós falar sobre isso. Ao invés disso, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link de uma thread de uma mulher que ela é garota de programa. O nome dela é Santuza Souza. Eu não sei se é o nome de guerra ou se é o nome dela mesmo, mas não interessa. Ela fez uma thread muito interessante no Twitter falando sobre a opinião dela sobre o reconhecimento da prostituição quanto um trabalho legal. Inclusive no perfil dela, ela se coloca como sex worker, o que mostra o quão a sério essa mulher leva o trabalho dela. É um artigo muito interessante, eu concordo com ele, tudo que eu li, e você pode ler no link na descrição do vídeo. Mas já que eu não vou falar sobre se a prostituição deve ou não ser legalizada, mas eu posso falar tranquilamente que a prostituição deveria ser reconhecida socialmente como um emprego. Tem muita gente que tem preconceito com pessoas que trabalham com programa. E esse preconceito, ele é, de certa forma, compreensível. Apesar de prostituição provavelmente ser um dos trabalhos mais antigos que a humanidade já viu, as pessoas sempre ficam um pouco acunhadas quando o assunto é sexo. E ainda mais quando o assunto é a pessoa que se vende através do sexo. E eu entendo de verdade. Só que eu acho que a gente já tá em 2020. E eu acho que tá na hora da gente começar a entender que existem pessoas que elas são diferentes da gente e que elas podem fazer coisas que vão ser completamente aquém dos nossos instintos, aquém dos nossos costumes, e tudo bem. Contanto que ela não prejudique ninguém e garotas de programa não prejudicam ninguém, tudo bem. Tem gente que fala, não, mas eles prejudicam casamentos. Garotos e garotas de programa estragam casamentos. Velho, o que estraga o casamento não é a garota de programa. É o cara casado que vai atrás dela. Porque se não existissem garotas de programa nem garotas de programa no mundo, e você falando de cara casado, travestis são muito procurados, até onde a gente já sabe disso, se não existisse forma de você pagar por sexo, o cara ia procurar até ele achar de graça. Sabe? Se o seu marido te trai com garotas de programa, o problema é o seu marido. Porque eu acho que é isso. Eu acho que se não prejudica ninguém, se não faz mal pra ninguém, velho, por que a gente vai ficar encasquetando com isso? Não cabe a nós impor a nossa imoralidade nas pessoas. Não cabe a nós dizer o que as pessoas fazem com o próprio corpo. Cabe a nós refletir mais sobre como a gente pode ajudar pessoas que não querem trabalhar com isso, enquanto a gente respeita quem quer trabalhar com isso. E no final das contas, a gente deixa a decisão de ser uma coisa legalizada e reconhecida pelo governo ou não, na mão de quem vai realmente ser impactado por isso. Ou seja, as pessoas que trabalham com isso. Mas eu acho que basicamente é isso. Se você tem uma opinião diferente, você pode deixar nos comentários. Você pode também seguir a nossa página lá no nosso querido Instagram, o nosso Café Babilônia. Você pode também seguir a página no Facebook. E claro, seguir também o meu perfil sexual. O meu perfil do Instagram também tá no link na descrição, está aparecendo na tela também pra vocês. Mas, no mais é isso, o Café Babilônia vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de curtir o vídeo e de mandar pras pessoas. Sabe aquela pessoa reaça da sua família? Sabe o grupo de WhatsApp reaça da sua família? Manda esse vídeo lá. Manda esse vídeo e fala, olha só que interessante. E deixe o circo pegar fogo, deixe o pau quebrar no grupo do WhatsApp da sua família. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Mas é isso. Um beijo e